Agora nós vamos tratar ainda, falando sobre a Lectio Divina, nós vamos tratar sobre alguns métodos, né, de Lectio Divina, que são importantes, né? Entenda que a Lectio, ela não tem só um método, são vários métodos, e aqui nós vamos tentar explicitar alguns métodos, né, que podem nos ajudar a fazer, né, melhor essa Lectio, né? É claro que todos esses métodos aqui nós podemos, de repente, fazer pesquisas e encontrar eles um pouco mais explicados. Aqui se faz importante nós conhecermos minimamente eles e, é claro, né, aqui nós vamos dar alguns elementos, né, que nos ajudarão a exercitar esses métodos também. Então, para que a gente possa entender, a Lectio Divina, a gente precisa compreender a Lectio Divina como um encontro, né? Um encontro pessoal. E a gente pode dizer que é aquela experiência que os apóstolos tiveram no Evangelho, né? É um encontro pessoal com Cristo, depois é um chamado, que é o segue-me, né? A correspondência, que é o seguir, que tem a ver com a nossa liberdade. Depois, né, desse segmento, existe um quarto passo que é o discipulado, onde nós começamos a conviver e aprender com o próprio Cristo, né, com esta palavra. Depois o quinto passo, que é o missionário, né, que é os enviados, né, a transmitir esta palavra, que tem a ver com o testemunho. E é claro, né, depois, né, também o sexto passo, que é o louvor, né? O louvor o quê? Que é a gratidão, o louvor por aquilo que Deus nos falou, por aquilo que Deus fez e realiza, está realizando e pode realizar na nossa vida, na vida da igreja, na vida do mundo. Então nós vemos justamente que a Lectio Divina é esses passos, né, que os apóstolos viveram com a palavra, né? É claro, com a palavra encarnada, que é Cristo. Então, nós precisamos também fazer esse caminho, né? Então, nós vemos aí que a Lectio Divina nada mais é do que esse ir de encontro a Jesus Cristo, né, a cada dia. Para que, a partir desse encontro pessoal, nós possamos, né, viver toda essa experiência, né, do encontro, chamado, correspondência, discipulado, o envio missionário e o louvor de agradecimento, de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez, está fazendo e fará ainda na nossa vida, no mundo e na vida da igreja. Assim nós vamos adentrando sobre alguns métodos, né, de Lectio Divina. O mais tradicional que nós encontramos é aquele método que tem os 4 passos, né, que nós chamamos Lectio. Esse é o primeiro, né, o mais tradicional, né, que ele tem uma tradição dos cartuchos, né. Esse método, ele, se eu não me engano, ele foi escrito e relatado, se eu não me engano, pelo abade Guido, se eu não me engano, agora me falha a memória, mas se eu não me engano, Guido, num texto chamado, um livrinho, né, bem fininho, chamado Escada do Claustro. Ou seja, né, esse autor, ele relata, né, uma forma de fazer uma Lectio Divina para ajudar os monges daquele mosteiro, né? E é claro, nessa tradição ela perpassou os tempos e chegou até os nossos tempos, né? Onde ali nós temos os 4 passos da Lectio, né? Que é a própria Lectio, né? Que significa leitura, depois meditatio, que é o que, né? Depois da leitura, meditar sobre aqueles elementos da leitura que a gente leu, depois que a gente conseguiu, né, meditar, e a partir dessa meditação nós encontramos algumas informações, a gente percebe que Deus fala algumas coisas. Se lembra lá naquelas perguntas fundamentais que nós precisávamos perguntar ao texto que nós vimos no último vídeo? Nós vimos justamente, né, aquelas várias perguntas. Então a meditação ela pode partir dessas perguntas, né? Depois da meditação, quando a gente consegue perceber aquilo que a palavra está nos dizendo, nos impelindo, nos chamando,
nós temos o terceiro passo, que é o oratio, que é a oração, onde nós ali entramos em oração, em diálogo, né, com Deus, sobre aquele tema específico que nós ali meditamos. E a última, né, o último passo é a contemplação, né? Essa contemplação é que nós vamos aí, né, de certa forma, adentrando nesse grande mistério de meditação da palavra, que é essa contemplação do próprio mistério de Deus, né? Daquilo que está profundo no texto sagrado, né? Então nós vemos aí, né? É claro que a gente precisa, né? Às vezes a gente vai encontrar, né, também em alguns métodos dessa Lectio Divina a oração por último. Isso pode acontecer, a gente vê a oração, então assim, a Lectio, depois o Meditatio, Contemplatio e às vezes a oração por último, né? Que seria, aí nesse sentido, a oração ela está muito mais voltada a essa questão do louvor, né? Da gratidão a Deus por aquilo que Ele falou, né? Mas a oração depois da meditação ela é importante. Por quê? Porque é nesse diálogo, depois da meditação, de a gente recolher aqueles elementos ali, vendo aquelas coisas que têm a ver com a nossa própria vida, é nesse momento que Deus, muitas vezes, Ele infunde um conhecimento, né? Ele nos dá uma graça de uma consolação, ou então de um entendimento de uma coisa um pouco mais profunda da nossa vida, ou que da nossa realidade existencial. E ali nós vemos o quê? Temos essa experiência da contemplação do mistério. Uma coisa que muitas vezes as pessoas elas têm uma certa dificuldade muitas vezes assim, porque às vezes as pessoas elas têm uma dificuldade de ir passando por esses passos, né? Esses 4 passos. E naturalmente, assim, às vezes pode acontecer que a gente pode ser um dia ou outro que aconteça que a gente consiga fazer só a leitura, ou a gente vá até a meditação ou até a oração e não consiga fazer todos os passos naquele tempo que a gente se propôs a fazer a nossa meditação da palavra. Nesse sentido, nós não podemos ficar preocupados com isso, né, com medo, ou que eu não cumpri aquilo que eu deveria ter cumprido. Que, na verdade, a Lectio Divina, como é um diálogo com Deus, nós precisamos entender que, às vezes, a gente não está apto para escutar. A gente quer dialogar, mas a gente não está apto para escutar. E, às vezes, pode acontecer que, pela manhã, a gente vai ler a palavra, a gente vai só conseguir ler. A gente não vai conseguir meditar, não vai conseguir rezar, orar, né? A gente não vai conseguir contemplar nada. Mas se a gente não está conseguindo passar para o próximo passo, que a gente leia mais uma vez, leia outra vez, né? O ideal é que a gente leia pelo menos umas 3 vezes aquele texto, né? Então é sempre assim, né? Por isso que a gente divide aí um certo tempo, né, para cada etapa dessa, para que a gente possa ali ler, né, pelo menos umas 2, 3 vezes aquele texto, porque nessa repetição de leitura a gente começa a coletar algumas coisas um pouco diferentes, ou acrescentar, né, naquilo que a gente vai percebendo sobre o texto sagrado. E aí são coisas que a gente precisa exercitar na nossa vida. Então nós não podemos ficar preocupados, né? Eu não consegui fazer todos os passos. Não importa. Porque às vezes vai acontecer da gente, como dizia, no início do nosso dia a gente faz a leitura, de repente a gente não conseguiu sair dali. E a gente vai trabalhar, vai fazer os nossos afazeres, e às vezes, naquela leitura que a gente leu algumas vezes, né, a gente ali memorizou algumas coisas que nos chamou a atenção, que a gente achou interessante. E o que vai acontecer é que lá, às vezes, no meio do dia, ou em algum outro momento do dia, ali a gente vai começar o quê? Por alguma coisa que vai acontecendo no nosso cotidiano, assim, alguma circunstância, aquela palavra que a gente leu, ela começa a ter sentido através daquelas coisas. E aí, naturalmente, a partir dali, às vezes, começa, né, a gente fazer os passos da Lectio Divina. E aí permitir com que
realmente essa Lexio seja realizada. Por isso que nós não podemos ficar apegados, né? A gente precisa ter uma disciplina, é claro. Por exemplo, vou dar 20 minutos, né, para fazer uma Lexio Divina. Então eu divido aí mais ou menos o tempo, né, 5 minutos para cada passo desse, faço, mas a gente não pode ficar também, podemos dizer assim, né, muito radicalista com a nossa vida, né? Porque a gente precisa entender, né, que tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente está com muita atenção, tem dia que a gente não está com atenção nenhuma, e nós precisamos entender essas nossas disposições para que a gente possa realmente realizar bem aquilo, né, que é de fundamental para a nossa vida, que é alimento da nossa vida, que é a meditação da palavra, né? Então, na primeira coisa, nós temos aí essa primeira, que é essa Lexio Divina mais tradicional, né? Nesses 4 passos fundamentais. E assim nós vamos adentrando nesse caminho de aprofundamento da Lexio Divina, né? Então, esse é a primeira forma de Lexio Divina. Depois nós vamos gravar outros vídeos, né, com os outros passos, né, com outros métodos de Lexio Divina. Então aqui nós vimos propriamente esse, né? Então, assim, uma coisa que vale muito a pena nós termos, né, para fazer a Lexio Divina é o quê, né? Ter um caderninho, né, ou um bloquinho onde a gente vai ali anotando aquilo que a gente chamou a atenção, se um versículo da palavra. Entenda isso também, né? Às vezes a nossa Lexio Divina ela pode ser sobre o texto inteiro, porque por causa do contexto do texto, mas às vezes a nossa Lexio Divina ela pode ser por um versículo pontual que nos chama a atenção e a gente ali faz a nossa Lexio Divina em cima daquele versículo, né? Isso vai depender muito do nosso dia a dia, daquilo que a gente está vivendo, do que vai nos chamar a atenção dentro do texto, para que a gente possa realmente alimentar esse diálogo com Deus, né? Então nós vemos justamente isso. Então é importante a gente ter uma boa Sagrada Escritura, é importante a gente ter um caderninho, né, que como se fosse um diário espiritual, algo que a gente vai ali anotando pequenas coisas, né? E faça sempre esse esforço. Um versículo achou interessante, anota o versículo, bota a data, anota o versículo e vai lá, escreve um parágrafo, né? Sei lá, 5 linhazinhas sobre aquilo que você entendeu daquele texto. E isso já vai te ajudar a realmente a interiorizar aquilo que o texto está te dizendo, aquilo que Deus quer falar através da palavra, né? Através de Cristo para cada um de nós. Então, essa é a primeira forma mais tradicional de Lexio Divina. Agora, depois nós vamos ver as outras formas que vão também nos auxiliar a fazer essa meditação da palavra com mais, podemos dizer assim, com mais fruto, né? Para que ela possa gerar frutos e efeitos de conversão, de santidade e de salvação na nossa vida.